Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar falando sobre algumas propriedades do spin. Eu vou falar sobre três temas hoje. Um elétron em um campo magnético, a precessão de Lamarck e o experimento de Stern-Gerlach. Tá? Vamos começar então pelo elétron em um campo magnético. Elétron em um campo magnético. Tá? Mas antes de falar sobre isso, vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu em relação a dipolo elétrico e dipolo magnético. Estou escrevendo aqui uma linha para separar. Então, vou colocar aqui desse lado o dipolo elétrico e desse lado o dipolo magnético. Vamos lembrar nossas aulas de física 3 ou de eletromagnetismo, né? Então, o dipolo elétrico é mais fácil, né? O dipolo elétrico ele está formado por duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa, né? Aqui traçamos um vetor que vai desde a carga negativa até a carga positiva. Chamamos esse vetorzinho de vetorzinho L. Então, o momento de dipolo elétrico, P, ele está definido como o produto dessa carga vezes aquele vetor L. Tá? Esse cara é chamado então de momento de dipolo elétrico. Né? Bom, eu vou representar ele logo aqui para não me perder. Então vamos lá, vou representar ele de verde. Eu vou representar esse cara então aqui. Ele é paralelo ao vetorzinho L. Então ele está aqui e ele é assim, né? Momento de dipolo elétrico, tá? Se submetemos esse dipolo elétrico a um campo elétrico externo, digamos, imagina que está assim, aqui um campo elétrico externo. Estou desenhando aqui as linhas de campo desse campo elétrico externo. E vamos supor que ele é uniforme, tá? Então ele é campo elétrico externo. Então esse vetor, momento de dipolo elétrico, esse vetorzinho P, ele vai querer se alinhar ao campo elétrico externo. Então vai se produzir um torque. Aí, torque vamos representar como tal. E esse torque, ele, se vocês não lembram, façam as contas. Vai ser igual ao produto vetorial do momento de dipolo elétrico vezes o campo elétrico externo. Tá? Também lembremos que a energia ela é igual a menos o produto escalar de momento de dipolo elétrico vezes o campo elétrico externo. Então, esse aqui é energia. Tá? Para o caso do dipolo magnético, é tudo bem parecido. Suponha que você tem uma espira aqui, por onde circula uma corrente I. Suponha que essa espira ela tem uma área de superfície S. Então, se eu quiser representar aqui vetorialmente essa superfície, eu traço um vetor perpendicular a essa superfície, que eu considero que ela é plana. Então, o vetorzinho S, ele é perpendicular, tem módulo igual à superfície, e ele representa a área, tá? Não confunda com spin, por favor, porque daqui a pouco eu vou utilizar esse símbolo S também para representar o spin. Mas agora não confunda, esse significa superfície, área, tá? Então, aqui também você tem um momento de dipolo magnético que vai ser igual a I vezes o vetor S. Tá?
ou se quiser a superfície S na direção perpendicular ao plano, tá? Então esse cara aqui ele é o momento de dipolo magnético. Tá? Também, se submetemos esse campo magnético, esse momento de dipolo magnético a um campo magnético externo, vamos colocar aqui essa cor. Digamos, não pegou. Pegou agora. Digamos assim, nessa direção. Esse aqui é mais claro, né? Mais bonitinho. Então, estou desenhando aqui um campo magnético externo, B. Então, também aqui, esse dipolo, ele vai querer se alinhar a esse campo magnético. Então, vai acontecer, vai se produzir um torque, assim, tal. E esse torque magnético, vamos botar aqui M, torque elétrico aqui, tá? Esse torque vai ser igual ao produto vetorial do momento de dipolo magnético vezes o campo magnético externo. E analogamente a energia, aqui era elétrica, aqui é magnético. A energia vai ser igual a menos o momento de dipolo magnético produto escalar, o campo magnético externo. Isso aqui também é energia. Legal. O que acontece? Isso aqui é a corrente, né, que está circulando nesse espira aqui. Né? Aqui tem um arame por onde circula a corrente. Mas se você tem digamos, uma partícula de volume, desse volume, por exemplo, cada uma das partículas, e ela suponha que ela está rodando em relação a esse eixo que estou desenhando aqui, ela está em rotação em relação a esse eixo. Cada uma das partículas desse volume, ela vai descrever circunferências também. Então, digamos que aqui a carga total é Q e a massa total é M. Tá? Você também aqui vai ter, se você vai ter para cada uma dessas partículas, você vai ter um muzinho, momento de polo magnético. Se você integra tudo isso, você vai encontrar um momento de polo magnético total. E quando você integra, faz as contas, soma tudo, vai encontrar que esse momento de polo magnético é proporcional ao spin. Mas esse spin aqui, que spin é esse? Esse aqui, ó, cada uma dessas partículas tem um momento angular orbital em relação a esse eixo. Tá? Aí você vai calcular o momento angular orbital de todas elas, e vai somar todas elas e vai encontrar esse cara aqui. É o momento angular de spin. Tá? Essa partícula aqui, ela tem um volume definido e ele está rodando em volta desse eixo. Então, eles são proporcionais. E a constante de proporcionalidade, gama, aqui, é chamada de razão giromagnética. Então, isso aqui seria o momento angular de spin. Então, classicamente, você pode encontrar o valor de gama. O valor de gama, se essa carga e essa massa elas estão distribuídas uniformemente em volta dentro desse volume, então essa razão giromagnética vai ser igual a carga total sobre 2 vezes a massa. Mas o que acontece? Para o elétron, essa razão giromagnética não é isso, não é o que a mecânica clássica nos devolve. Para o caso do elétron, essa razão giromagnética é igual à carga do elétron, só que dividida pela massa do elétron. Não é 2 vezes a massa.
Então essa ração giromagnética do elétron, a real, né, é quase 2 vezes a ração giromagnética que seria a clássica, né? Isso aqui pode ser demonstrado com teoria quântica relativística, qual ainda não estamos nesse nível. Então, bom, a energia tínhamos falado que era igual a, aqui para o caso magnético, era igual a menos mu ponto B, né? Então o hamiltoniano é igual a menos momento de dipolo magnético, produto escalar, o campo magnético externo. Tá? Já que esse cara aqui é igual a gama, a ração giromagnética, vezes o spin, então o hamiltoniano vai ser igual a menos gama vezes spin, produto escalar, o campo magnético externo. E temos essa expressão do hamiltoniano que vamos utilizar para um exemplo agora, tá? Lembre que esse hamiltoniano é para uma partícula que está apenas em rotação, tá? Não estou considerando que essa partícula está se movendo, tem um movimento de translação, porque senão o hamiltoniano teria que considerar esse termo, mas aqui estamos considerando que ela está quieta, tá? Então, vamos utilizar essa expressão aqui para ver o que acontece quando colocamos uma partícula de spin 1,5 em um campo magnético externo uniforme. Tá? Isso vai produzir uma precessão do valor esperado do spin em volta do eixo do campo magnético externo. Essa precessão é conhecida como precessão de Larmor. Tá? Então, trabalharemos com uma partícula de spin 1,5 e submeteremos ela a um campo magnético externo uniforme, digamos na direção Z. Tá? Então, a expressão do hamiltoniano, essa daqui, vai ficar assim, menos gama vezes B0K, e isso vezes o spin, que tem uma componente X, uma componente Y e uma componente C. Então, o hamiltoniano vai ficar assim, menos gama B0 SZ. Tá? Mas eu lembro das aulas passadas, né? Aqui no meu Scratch eu tenho esse Z daqui. Então, em forma matricial, o hamiltoniano vai ficar assim, menos gama B0 vezes H cortado sobre 2 vezes 1, 0, 0, menos 1. Tá? Então, o que acontece? Você tem aqui o SZ e ele é uma constante, o hamiltoniano é uma constante vezes esse Z, né? Então, os autoespinores, os autoestados de SC também serão autoestados do hamiltoniano, né? Por causa que eles são o hamiltoniano é uma constante vezes o SC. Então, vamos ter aqui, vamos escrever aqui, autoestados de SC serão também autoestados do hamiltoniano. Então, temos que os autoestados têm o up e o down. 0, 0, 1. Também serão autoestados do hamiltoniano. E aqui, ó, nesse caso, com
alto valor ou com energia, né? O alto valor seria a energia, né? Por causa de ser um Hamiltoniano. Aqui é a mesma coisa. Aqui seria E mais. E esse alto valor, como é que é obtido? Ó, no caso do autoespinor, o alto valor é mais H cortado sobre 2. Aqui é o termo externo dessa matriz aqui. Então, aqui o E mais vai ser também esse termo aqui externo. Vai ser menos gama B0 H cortado sobre 2. E o outro alto valor de energia vai ser E menos, que igual a, agora, mais gama B0T sobre 2. Tá? Legal. Então, eu já tenho os autoestados do Hamiltoniano e os autovalores de energia, né? Observe que a energia é mínima, que é o E+, que tem energia mínima. E quando isso acontece, quando sabemos que o campo magnético é igual a B0 está na direção K, então esse alto valor de energia, que é o mínimo, ele acontece quando o momento de dipolo magnético é paralelo a esse campo magnético. Esse aqui me dá o E+, que é igual a menos gama B0H cortado sobre 2. E quando, aqui B0K, quando o momento de dipolo magnético é antiparalelo ao campo magnético externo, vou ter energia mais gama B0H cortado sobre 2, né? O que classicamente, isso aí é correspondente ao resultado clássico, né? Então, vamos resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo. Okay? Essa aqui, IH cortado derivada em função do tempo de um estado geral. Isso vai ser igual a Hamiltoniano vezes esse estado. Então, por causa do Hamiltoniano, esse Hamiltoniano ali não depende do tempo, então a solução, aqui vamos botar a solução dependente do tempo, dessa equação de Schrödinger dependente do tempo, vai ser uma combinação dos estados estacionários, Xi mais e Xi menos. O Xi mais multiplicado pela parte dependente do tempo, que é menos I é mais vezes T sobre H cortado. E aqui é E a menos I e menos T sobre H cortado. E é uma combinação linear, aqui teríamos um coeficiente A e aqui um coeficiente B. Então, essa aqui é a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. É um estado geral, né? Uma combinação linear desses autoestados. Esse cara aqui, o Xi mais, é o autoestado up e esse aqui é o autoestado down. Né? Então, eu posso expressar essa solução de maneira vetorial, né? Vai ser A vezes E a menos I e mais vezes T sobre H cortado. E aqui é B vezes C a menos I e menos T sobre H cortado. Tá? Mas eu conheço os autovalores de energia, né? Então posso substituir aqui. E vou ter então que essa solução geral vai ser a solução dependente do tempo, né? Vai ser A vezes E. Olha aqui é E mais tem sinal negativo. Com esse negativo aqui vai dar positivo. Vai dar, então, I
vezes gama beta 0, esse H cortado se corta com esse H cortado. Então vai ficar B0 vezes T sobre 2. Tá? E aqui vou ter V e a menos I gama B0T sobre 2. Então, essa é a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. E precisamos encontrar esses coeficientes aqui. A gente encontra eles a partir das condições iniciais. Quer dizer, t igual a 0. Em t igual a 0, x de 0 vai ser igual a... Substituo t igual a 0 aqui e aqui. Então, vou ter aqui, isso aqui vai ser 0, 1, perdão. Isso aqui também vai ser 1, então isso vai ser a, b, somente. Então, encontramos, tendo as condições iniciais, temos a e b. Tá? E sabemos que esse a ao quadrado, mas esse b ao quadrado tem que ser igual a 1, né? A próxima, eles levados ao quadrado vão aumentar a probabilidade de um ou outro autovalor acontecer, né? Aí, então, a soma das probabilidades tem que dar igual a 1. Então, eu posso supor que A e B são reais. Se A e B são reais, eu posso expressar A como o cosseno de um ângulo, alfa sobre 2. E B como o seno de alfa sobre 2. Então, nesse caso, a minha solução vai ficar assim. Cosseno de alfa sobre 2 vezes E a I gama B0 T sobre 2. E aqui seno de alfa sobre 2 vezes E a menos I gama B0T sobre 2. Então, essa aqui seria a minha solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Para o caso de uma partícula de spin 1,5 em um campo magnético externo uniforme, na direção K, né? Então, para termos uma noção do que acontece, vamos calcular o valor esperado do spin, tá? Esse spin, sabemos, ele tem uma componente Sx, uma componente Y e uma componente Z. Então, vamos calcular o valor esperado de todas essas componentes. Vamos começar pelo valor esperado de Sx. Isso vai ser igual a essa solução, esse estado aqui, complexo conjugado, ele é dependente do tempo, né? Isso vezes o operador Sx e aqui o estado normal. Então, esse valor esperado vai ser igual a quê? Vamos colocar esse cara aqui, esse aqui, né, complexo conjugado, transposto desse cara, né? Vai ficar assim, cosseno de alfa sobre 2 é a menos I gama B0T sobre 2, e agora essa parte aqui, seno de alfa sobre 2 vezes E, agora complexo conjugado vai ficar mais I gama B0T sobre 2, isso vezes esse operador aqui, que está aqui no meu Scratch, o Sx, esse aqui. Então, vai ficar vezes H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. É isso vezes o a minha solução aqui, o estado xi de t, que é cosseno de alfa sobre 2 vezes C AI gama B0T sobre 2 vezes o seno de alfa sobre 2 vezes C a menos I gama B0T sobre 2. Tá?
Se vocês multiplicam isso tudo, você vai encontrar que o valor esperado da componente x é igual, vai dar, eu não vou fazer, h cortado sobre 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de gama B0t. Analogamente, podemos encontrar o valor esperado da componente y e z do spin. E nesse caso de y vai ser h cortado sobre 2, seno de alfa vezes o seno de gama beta c, B0t. E aqui vamos ter h cortado sobre 2 vezes o cosseno de alfa. Então, essas são as componentes de esse vetor aqui. Ele é um vetor. Então, e se eu graficar essas componentes, esse vetor, aqui eu vou colocar o eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Lembremos que o campo magnético está na direção Z, B0K. Então, quando grafiquemos isso, vamos ver que o vetor, esse vetor, ficou ruim. Esse vetor aqui, ele está precessando em volta do eixo Z, que é o eixo do campo magnético externo. Então, se eu desenhar outra cor melhor, escolher aqui o verde. Então, aqui eu vou desenhar esse vetor aí. Esse aqui é o valor esperado desse vetor aqui, tá? Ele forma, esse cone, ele tem um ângulo alfa, que é esse alfa aqui, né? E ele está precessando com a velocidade angular ômega igual a gama B0, que é esse aqui, tá? Então ele precessa, esse aqui é a precessão em um campo magnético uniforme, né, de uma partícula com spin 1,5. E aqui verificamos, isso aqui acontece classicamente, isso aí acontece. Então o que acontece? Aqui verificamos o teorema de Ehrenfest. Deixa eu ver como é que escrevo Ehrenfest por aqui. Eu não lembro. Cadê? Ehrenfest. Verificamos o teorema de Ehrenfest, que diz que o valor esperado dos operadores ele corresponde ao caso clássico, tá? E essa precessão, esse aqui é a frequência de Larmor, e esse aqui é a precessão, vamos botar com outra cor aqui, precessão de Larmor, tá? Ok, já estamos em condições de entender um dos experimentos mais importantes da mecânica quântica, que é o experimento de Stern-Gerlach. Vamos agora supor que o campo magnético externo é não uniforme. Então, além de ter torque, vamos ter uma força no dipolo magnético. Mas antes lembremos, a energia ela era igual a menos o momento de dipolo magnético, produto escalar, o campo magnético externo, tá? Então, sabemos que força é igual a menos o gradiente dessa energia. Então, isso vai ficar mais, né, gradiente de mu, produto
escalar B. Mas se esse momento de polo magnético era igual à reação giromagnética vezes o spin. Então, aqui é força vetor, né? Então, a força vai ficar igual a gradiente, o gama pode sair, que é constante, do spin vezes o campo magnético. Tá? O interessante dessa forma... E agora, ó, vamos ver que pelo fato desse campo magnético ser não uniforme, então esse gradiente não vai dar zero. Mas isso aí vamos ver em detalhe quando a gente faz as contas, tá? O interessante dessa força é que podemos utilizar ela para separar partículas. Isso vamos ver agora. Podemos utilizar essa força para separar partículas com uma ou outra orientação de spin, tá? Então vamos ver isso. De que maneira vamos fazer isso? Então vamos supor que temos um feixe, digamos em essa direção, um feixe de átomos pesados e neutros. Então temos um feixe de átomos pesados e neutros. Neutros por quê? Porque se não fossem neutros, eles seriam carregados com velocidade, então isso produz uma força de Lorentz. E essa força de Lorentz vai produzir uma deflexão grande. Queremos evitar isso. Então, por isso usamos partículas neutras. E pesadas por quê? Porque queremos considerá-las como pacotes de onda localizados. E vamos tratar o seu movimento em termos das trajetórias de uma partícula clássica. Tá? Então, por isso são pesados e neutros. Então, suponha que o feixe ele está viajando em essa direção. Tá? E aí, ele vai atravessar, em um determinado momento, um magneto. O magneto de Stern-Gerlach. Tá? Tá aqui, norte e sul. Então, as linhas de campo magnéticos estão assim. Tá? Não é uniforme. Esse aqui é o campo B, que não é uniforme. Embora eu tenha traçado as linhas assim bonitinhas, né? Vamos supor que esse feixe está viajando na direção Y. Aqui temos a direção X e Z para cima, tá? Então, esse campo, vamos definir esse campo. Como que ele vai ser? Esse campo depende de X. Vamos ver que ele não depende de Y. Vamos colocar aqui o Y e o Z aqui, tá? Vai ter uma componente que na direção Y e uma componente na direção Z. Aqui, na direção K, né? Então, o que nos interessa é esse termo aqui, não uniforme. Tá? Esse termo aqui é um termo forte, é grande, um termo forte, uniforme. E aqui temos uma desviação dessa uniformidade, que o alfa nos dá um desvio, né? Um desvio dessa uniformidade aqui, tá? O que nos interessa é esse termo apenas, mas esse aqui é inevitável. Precisamos desse aqui porque senão estaríamos violando uma lei de eletromagnetismo, que é essa aqui, que o gradiente do campo magnético tem que ser igual a zero, tá? Então, verifiquem isso. Você pode verificar isso, que precisamos de ter esse termo aí. Ele não podemos omitir ele. Então, como seria? Vamos lá. A força, vou copiar essa fórmula aqui. Força é igual a reação giromagnética vezes o gradiente do spin vezes o campo magnético, tá? Então, vamos substituir aí. A força vai ser igual a reação giromagnética vezes o gradiente de aqui o campo alfa x na direção Y, mais, acho que não precisava desse, não, vamos colocar ele, mais B0 mais alfa Z na direção K,
Todo produto escalar, o spin, que tem a componente x, y e z. Tá? Então, na hora de multiplicar, esse só pode multiplicar por esse e esse por esse, né? Então, vai ficar assim, a força vai ser igual a gama vezes o gradiente de... aqui falta... Aqui, não, tá certo. Alfa vezes esse x vezes x. Mais alfa, esse termo aqui, tá certo, tem um parênteses aí, B0 mais alfa z, tudo vezes esse z, tá? Tá certo? Tá. Então, a força vai ser igual a o gradiente. O gradiente, sabemos que é derivada em função de x, derivada parcial, né? Derivada parcial em função de y, derivada parcial em função de c. Então, essa derivada só vai ser diferente de zero nesse termo aqui para esse, cara. E essa daqui para esse apenas, tá? Por causa que aqui só tem um x e aqui tem o seu z. Então, vai ficar assim, a força vai ser igual a reação giromagnética vezes alfa vezes esse x, quando aplicamos essa derivada em esse termo, então, esse aqui, a derivada de x vai dar 1, vai ficar só isso. Isso vezes a direção i, né? Mas, aqui, ó, quando aplicamos essa derivada em esse termo aqui, isso aqui é constante, isso aqui também é constante, esse termo aqui, então, vai sumir. E só vai ficar esse termo aqui. Então, vai ficar a alfa derivada de z em função de z dá 1. Então, alfa esse z. É isso na direção k. Né? Legal. Então, podemos tirar o alfa para fora do parênteses e vai ficar gama alfa, esse x i mais esse z k. Tá? Então, essa aqui seria a nossa força. Essa força, ela tem duas componentes. Uma componente que depende da componente x do spin e uma componente que depende da componente z do spin. Essa componente x, temos visto que ela oscila rapidamente entre valores positivos e negativos. Então, na média, esse termo vai dar zero. Então, nos interessa apenas a componente z dessa força, que é gama alfa vezes esse z. Esse termo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? A força, essa força aqui, ela vai defletir o feixe na direção z. O feixe que está aqui, né? Ele vai ser defletido na direção z e a força, essa deflexão, vai ser proporcional a essa componente do spin, tá? Em termos clássicos, o que aconteceria? Você tem seu feixe, atravessa o magneto. Se aqui você coloca um anteparo, por exemplo, então esse feixe ele produziria aí um smearing em inglês, não sei como é que se fala isso em português, né? E aqui você teria uma mancha, né? Uma mancha no anteparo. Imagina que cada partícula do feixe deixa um pontinho aqui no anteparo. Isso seria classicamente. Né? Por causa dessa componente aqui, esse Z. Mas, quando a gente fala em mecânica quântica, né? A componente Z é quantizada. Né? Temos, dependendo do valor de spin, temos duas vezes esse mais um possíveis valores dessa componente. Né? Então, o que aconteceria? Se fosse em mecânica quântica, né? Quanticamente, o que vai acontecer é que
novamente aqui o magneto de Stern-Gerlach. Digamos, aqui você coloca novamente seu anteparo. Imagine que você tem uma partícula cujo spin total é 1/2. Essa aí pode ser, por exemplo, imagine que você tem átomos de prata, que são pesados, né? A gente precisa que sejam pesados, né? Temos 47 elétrons no átomo de prata, mas todos os internos, os elétrons internos, eles estão pareados. Os 46 primeiros estão pareados, né? Então, o spin e o momento angular orbital, eles se cancelam entre eles. Então, no total, vamos ter apenas o spin do elétron da camada mais exterior. Tá? Esse spin é 1/2, então o spin total do átomo de prata vai ser 1/2. Então, quando a partícula tem spin 1/2, vamos ter dois possíveis valores da componente Z. Tá? Então, o feixe, como temos dois possíveis valores, o up e o down, né? Então, você vai ter o feixe se defletindo em duas partes, uma que vai para cima e uma que vai para baixo, assim, dessa maneira. Você vai ter duas manchas aqui, tá? Bom, para fazer a demonstração desse experimento, eu tenho utilizado argumentos que implicam no conceito de força. E força é um conceito que não é aplicável em mecânica quântica, tá? Então, vamos chegar à mesma conclusão utilizando através de outro ponto de vista, tá? Vamos lá. Vamos analisar agora o sistema. Imagine que aqui tem um feixe. Dessa vez não vamos utilizar força. Tem um feixe e tem um referencial aqui que se move. Esse referencial ele se move com o feixe, tá? Então, em algum momento, digamos aqui temos o magneto norte e sul, tá? Antes de entrar aqui, antes da partícula ela entrar dentro da região que tem o campo magnético, o hamiltoniano, ele agora vai depender do tempo, né? Antes de entrar nessa região, o hamiltoniano vai ser zero, digamos para tempo menor que zero, tá? Quando entre na região com a influência do campo magnético, o hamiltoniano vai ter essa forma aqui, né? B0 mais alfa z esse z. Isso para t maior ou igual a zero e menor ou igual, digamos, um tempo tzão, t maiúsculo, que é o tempo que ele permanece dentro da região que tem o campo magnético. Aqui eu obviei a componente x do campo magnético, tá? Porque como vimos antes, pelos mesmos argumentos que vimos antes, a presença dela é irrelevante. E fora da região, quando ele atravessa o campo magnético, a hamiltoniana vai ser zero, tá? Isso para tempo maior a t, tá? Então, vamos supor que o átomo tem spin 1/2, tá? Então, se esse for o caso, um estado geral vai ter uma componente contendo o spinor up e outra contendo o down, tá? Isso antes de entrar no campo magnético. Isso para t menor ou igual a zero, tá? Então, quando a hamiltoniana age, quando ele entrar na região onde existe influência do magneto, o estado da partícula vai ficar assim. Vai ter A vezes o up
E aqui o termo da evolução, E a menos I, energia up, vezes o tempo sobre H cortado. Mais, agora outro termo, V, o down, E a menos I, o autovalor de energia down, vezes o tempo sobre H cortado. Isso para T maior ou igual a zero e menor que T maiúsculo. Tá? A energia, ela é igual a menos gama B spin. Isso é igual a menos gama, aqui B0 mais alfa Z na direção K. Isso vezes esse X, esse Y e esse Z, né? Então, isso aqui é versão, né? Esse com esse apenas não dá zero. Então, a energia vai ser igual a menos gama B0 mais alfa Z, isso vezes esse Z, a componente Z do spin. Então, como vimos antes, na parte da precisão de Larmor, né? Aqui podemos encontrar os autovalores de energia, né? Que vão ser os autoestados de energia, vão ser os mesmos que desse Z, né? E pegamos os autovalores, tínhamos visto que pegamos essa parte aqui, externa, né, do EZZ, e também tinha o H cortado sobre 2 também. Então, temos o autovalor de energia, mais ou menos, temos 2, vai ser menos mais gama, B0 mais alfa Z, vezes H cortado sobre 2, tá? Então, temos esses dois autovalores de energia que podemos substituir aqui e aqui. Então, como é que vai ficar o nosso estado? Vai ficar A vezes X, Xi mais vezes E A mais I gama B0 mais alfa Z. Tudo vezes o H cortado se anula com o H cortado, mas acho que eu vou deixar o H cortado. Vou deixar o H cortado T sobre 2 H cortado, tá? Mais B E a menos I gama V0 mais alfa Z vezes H cortado T maiúscula sobre 2 H cortado. Tá? Isso acontece, o T que eu coloquei aqui, eu coloquei o T maiúsculo, né? Isso aí é depois, então vai ser no tempo T maiúsculo, né? O estado depois que ele passou pela região contendo um campo magnético. Então, isso aí é para T maior ou igual que T maiúsculo. Então, se reduzimos isso, como é que vai? Reduzimos não, eu vou tirar uma parte, essa parte aqui, fora do... para frente, vou colocar para frente, vou arrumar isso aqui. Como é que vai ficar o meu estado? Vai ficar A vezes E aí gama B0. Aqui eu vou anular o H cortado sobre o H cortado, tá? Então vai ficar T sobre 2 vezes Xi mais vezes E aí gama alfa. Esse termo aqui, né? Esse aqui. I gama alfa H cortado T sobre 2 sobre H cortado, isso vezes Z, tá? E o outro termo vai ficar mais B vezes I a menos I gama B0 T sobre 2 vezes Z
a menos I gama alfa, H cortado T sobre 2H cortado. Isso vezes Z, tá? Então, legal, temos um termo, o termo up, e aqui faltou esse termo aqui, né? E o down, tá? Então, mas aqui eu preciso que vocês lembrem uma coisa sobre o momento, os autovalores de momento, tá? Deixa aqui, vou conectar que meu computador vai descarregar agora. Tá. Então eu preciso que vocês lembrem o do operador momento. O operador momento, lembram? É igual a menos I, H cortada, derivada. Agora o momento é em Z, tá? Em Z, tá? Então digamos que você tem as autofunções de momento, que são, digamos, vou chamar assim dessa maneira. Isso aqui é uma autofunção de momento. Eu vou aplicar esse operador, então, na autofunção. Eu tenho menos IH cortado, derivado em função de C, dessa autofunção de momento. Vai ser igual a autovalor, essa autofunção. Tá? Então, se resolvermos essa equação aqui, que é bem simples, vamos obter que a autofunção de momento é igual a vezes Z, AI, PZ sobre H cortado. Tá? Comparem essa expressão aqui com essa expressão aqui, esse pedacinho aqui. É AI PZ sobre H cortado. É AI PZ P vezes Z, P vezes Z, tá? P vezes Z sobre H cortado. Então, P vezes Z sobre H cortado. Então, é como se aqui nesse spin up você tem um momento PZ igual a gama alfa H cortado T sobre 2. Como se em esse estado aqui estivesse produzindo esse momento aqui, que vai defletir a partícula para cima. E aqui, nesse outro termo, você vai ter a mesma coisa. Você tem aqui, ó. E em cima desse aqui, ó. Então, você vai separar o bin em dois feixes, né? Como vimos antes, aplicando o caso da força. Né? Mas agora vimos de outra maneira e chegamos à mesma conclusão. Você vai ter um momento assim, ou para o mais, ou para baixo, para o menos, né? Então separa em dois feixes aquele bin, após passar pelo magneto de Stern-Gerlach, tá? O experimento de Stern-Gerlach, ele tem um papel muito importante na filosofia da mecânica quântica, pois este experimento serve para duas coisas importantes. A primeira é que esse experimento é um prototipo para a preparação de um estado quântico. Nos problemas que temos visto até o momento, frequentemente dizemos: o sistema se encontra no estado inicial x0. O sistema, você começa sempre um estado inicial, digamos x0, né? E a partir daí aplicamos a equação de Schrödinger e vemos como é que é a evolução desse sistema no tempo. Mas nunca temos abordado o tema de como é que chegamos a esse estado inicial, como é que partimos. Então, esse experimento de Gerlach, ele serve para você ter um estado inicial. Então, suponha que você quer, digamos, um bin de partículas de spin 1,5 em uma determinada configuração de spin, ou up ou down.
Então, você pode obter essa configuração fazendo passar um bin de partículas não polarizadas em um magneto de Stern-Gerlach. E você simplesmente escolhe qual feixe você quer, né? Você prepara o experimento para escolher um desses feixes. Aí um está com spin up e o outro com spin down, né? E a segunda importância desse experimento é que através dele você pode encontrar o comportamento, você pode encontrar a componente Z do spin de um átomo, por exemplo, para medir o spin mesmo, tá?